em prioridade no reembolso do capital com prêmio ou sem ele. Pronto, tá? Vai pagar um prêmio, ele tem prioridade. Professor, a empresa vai ter que reembolsar os acionistas. Quem tem prioridade a receber isso? O cara que tem ação ON ou PN? PN. 3. Olha só, terceira. Na acumulação das preferências e vantagens que tratam do inciso 1 e 2. Então, ele pode ter a preferência 1 e 2 ao mesmo tempo. Professor, isso é importante? Sim, cara. Você tem que dar um motivo para o investidor colocar o dinheiro e comprar a ação da sua empresa, meu filho. Você tem que dar um motivo para o cara. Tá certo? Você tem que dar um motivo para o cara. Então, por isso, né? Tá aí. Normalmente, as ações ordinárias, elas ficam mais por conta do grupo. Anterior da família, que era uma limitada, aí ela abre o capital, então ela passa a ter mais ações preferenciais que realmente vão capitalizar a empresa. Pergunta top, já falei para você, mas tem que saber. Tudo isso aqui cai. Banco, viu? Principalmente o edital, onde o cara detalha, né? Por exemplo, Basa já fez isso, cai muito, está no edital. Caixa Econômica já fez isso no passado, Banco do Brasil, mas sempre está cobrando. Qual é o valor do dividendo mínimo das ações preferenciais? Eu já falei para vocês. Está lá no parágrafo, lá nesse artigo. Presta atenção aqui. O direito de participar do dividendo a ser distribuído correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido do exercício calculado na fórmula da 202. 202, para quem não salvo engano, é lá que vai definir uma demonstração contábil, que é a demonstração dos resultados do exercício, a DRE. Tá certo? Que a gente vai gravar o curso de contabilidade, é um grande sonho do professor. Então aí, ó, 25%. Vamos mais. De acordo com o seguinte critério: prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste inciso corresponde a, no mínimo, 3% do valor do patrimônio líquido da ação. Tá? 3% do valor do patrimônio da ação. Direito de participar nos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias. Depois de a estas assegurado o dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido conforme a linha A. Então ele pode receber os 3%, ainda mais do que o ordinário receber. E esse C caiu na prova, presta atenção. Direito ao recebimento de dividendo por ação preferencial, pelo menos 10% maior do que atribuído a cada ação ordinária. Tá na cara, tá aí, que na ação preferencial você recebe um dividendo maior do que a ordinária. Sim, tá aí. Tá? E finalmente, direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle nas condições previstas no artigo 254A, assegurando o dividendo pelo menos igual das ações ordinárias. Isso aí não... Tá. Ok. Professor, você está viajando na maionese, professor. Isso aí não cai na prova. Não? Não? Aí. Papo reto com você. Aí. Dá uma olhada aí. Banco do Brasil, FCC 2011. Uma questão como essa, o cara só acerta se ele teve um estudo com esse nível de profundidade. Você já sabe a resposta. Ficou mastigado. Você já sabe. Você já sabe o caminho. Agora você está estudando com orientação na fonte. Qual que é o seu dever agora? Fixar conteúdo. Passa em concurso público o aluno que fixa conteúdo. Tá certo? Vamos lá, comigo. As ações preferenciais admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários, de acordo com a lei, que lei que é essa?
6.404, devem proporcionar direito a dividendos. Vamos analisar o comando da questão. Está falando de ON ou PN? PN, ações preferenciais. Então, o examinador quer saber de você quais são os direitos preferenciais sobre dividendos das ações preferenciais. Ok. Variáveis. Idênticos aos distribuídos às ações ordinárias? Não. Errado. Tem nada idêntico. Fixos anuais. Sim, pode ser fixo. Lembra? Pode ser fixo ou mínimo. Não cumulativos. De 10% sobre o patrimônio líquido da emissora. Errado. Não tem nada de não cumulativo. Fixos anuais. Ok. Não cumulativos. Em igualdade de condições ao distribuidor. Não. Isso aqui ele complicou um pouquinho mais. No mínimo. 25%, esse número é importante. Positivo? Sim. 25% é o quê? 25% é o mínimo que a lei garante. Isso se o estatuto for omisso. Superiores, 25% superiores aos distribuídos das ON? Não. Não é isso. É quanto superior? 10%. Voltando. No mínimo, 10% superiores aos distribuídos às ações ordinárias. Uma questão super top e fácil para quem estudou com orientação. Olha aqui. Esse cara aqui não faz uma questão dessa no susto. Tá certo? Esse aqui, cara, quem vai fazer, a César Gran Rio pensa assim também, hein, cara. Cuidado, hein. Tá? Tá certo? Eu quero que você leia uma questão dessa, depois da explicação, e você tenha segurança, você tem que adquirir a sua autoestima. Eu estou estudando no rumo certo. Tá certo? Ok. Eu não quero, papo reto para vocês, transformar vocês em operadores da Bolsa de Valores. Tá? Porque eu não gosto muito desse ambiente, não. Vamos embora. Mais uma aí, BASA, CESP 2012. Então isso aqui eu considero questão top de linha. Essa aqui eu considero questões fáceis, que ela quer saber o básico das diferenças das ordinárias e das preferenciais. As tops ele quer saber detalhes das preferenciais e detalhes das ordinárias. Enquanto as ações ordinárias, ON, confere ao acionista o direito de voto nas assembleias gerais. Cuidado, o cara, troca essa palavra aí geral, hein? Da empresa. E o direito de participação dos lucros mediante recebimento de dividendos. Parou aqui, gente, atenção. As ações ordinárias também recebem dividendos, só que não são iguais das preferenciais. E juros do capital. As ações preferenciais não conferem ao acionista o direito de voto nas assembleias gerais, positivo, mas, em compensação, lhe conferem prioridade no recebimento de dividendos. Super correta. Bacana. Pronto. Agora vamos falar da tal de ações de fruição, porque essa aula é uma aula completa, não é uma aula superficial. Se está escrito ações no seu concurso, pode cair esse sujeito. Professor, quanto tempo que o senhor é concurseiro profissional? Há 14 anos, graças a Deus e com muito orgulho. De ter trilhado todos esses anos essa caminhada e claro, de ter identificado aí a nossa vocação. Nunca vi uma questão dessa na prova de bancários, mas eu já vi questões dessa aí na prova de auditor da Receita Federal, de analista da Receita Federal, de contabilidade, já vi várias vezes. Mas o examinador está aí para, desculpa a palavra, ferrar o aluno. Então o aluno tem que saber do tal do fruição. Comigo, lá atrás, quando a gente falou no artigo 5º, que as ações vão se diferenciar pelos direitos e vantagens, não é isso que eu falei? Sim. Aí falamos 3. Primeira, quem foi o cara? Ordinária. Qual que é a vantagem dela exclusiva? Voto.
Preferenciais, dinheiro. Ordinárias, eu falei, gozo. Fruição, então você tem gozo. Gozar de quê? De direitos. Então, o que é ações de fruição? Ações de fruição são ações que, apesar de terem sido quitadas, o seu dono continua desfrutando delas. Por isso também chamo de ações de gozo. Professor, eu quero saber disso. Capital social, 1.000. É uma SA, tá certo? Esse 1.000 aqui está em ações. Não é isso? De terceiros. A empresa, por exemplo, 10 ações dessa aqui, ela compra essas ações. Tá? Ela amortiza, ela paga o cara que é dono, ela compra. Então chama-se isso aqui, ó, paga, isso chama-se ações em tesouraria. Tá certo? Então ela adquire novamente essas ações, só que o antigo dono dessas ações, ela passa a ter direitos de gozo. É isso. Tá certo? Tipo de direito de gozo que ele pode ter, de receber dividendos, de participar das assembleias, sim. Então isso que é as ações de fruição. Na prática são raríssimos os casos disso aí, né? Então são ações amortizadas, né? O dono das ações pode, só que o dono das ações, né? Tá? Amortizar. Eu vendo para você, ó, ele faz assim. Beleza, não, tudo bem, eu te vendo, você compra de novo minha ação, mas eu passo ainda a ter. Tá? Eu não tenho direito, aí a essas ações, mas eu tenho de fruição, eu quero direitos, olha só, né? Mas o dono das ações, né, ó, podem continuar participando das assembleias, apesar de não ter mais direito a voto, e continuar recebendo dividendos e bonificações, como os outros acionistas. Por isso que fala de gozo de direitos, fruição, né? Tá aí. É difícil? Difícil. Professor, eu quero um top disso aqui. Tá aqui. O artigo 44, parágrafo 5º, ele traz isso aqui, alguns requisitos. Primeiro, tem que ser aprovado na Assembleia Geral. Tá? As ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição, com as restrições fixadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral que deliberar a amortização. Em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de assegurado as ações não amortizadas, valor igual à amortização corrigido monitoramento. Então está aqui para vocês o tal de ações de fruição. Pode cair, pode, qualquer possibilidade, pequena possibilidade. Tá certo? Pequena possibilidade. Tá? No começo eu confundi. Tá? Então é o seguinte. Tipos de ações. Temos 3. Ordinários, preferenciais, fruição. Agora, formas, tá? De emissão da ação. Tá? No começo eu dei uma confundidinha. Formas de emissão. Normativas, escriturais, endossáveis e ao portador. Isso segundo a 6.404. De novo, nominativas, escriturais, ao portador e endossáveis. Professor, eu quero macete. Normativas. Você tem que lembrar que são ações que têm a tal de certificados. Esse certificado é físico. Papel. Escriturais. Não há certificados. Não há papel fixo. Tá?
Professor, as nominativas, somente as antigas companhias, eu posso garantir para vocês, hoje, escritural, tudo eletrônico. Então está aí um macete para vocês, nominativas e escriturais. Professor, eu não sabia que um tal de papelzinho de ação tinha tantos detalhes. Rapaz do céu, o troço aqui é um mundo sem fé, é um mundo de coisas. Vamos ler aqui. Nominativas. Cautelas ou certificados, o papel, tá? Que apresentam o nome do acionista, fulano de tal, cuja transferência é feita com a entrega da cautela. Entrega o papel à cautela e a averbação de termo em livro próprio da sociedade emissora, identificando o novo acionista. Escriturais. As ações que não são representadas por cautelas ou certificados, funcionando como uma conta corrente na qual os valores são lançados a débito ou a crédito dos acionistas, não havendo movimentação física de documentos. Escriturais, você tem que colocar na cabeça, controle eletrônico, tá? Os títulos públicos hoje é todos eletrônicos, então escritural e nominativa. Nominativa é o papel, tá? Ok. Professor, e se eu faço? E o difícil, professor? O difícil vai ser o seguinte. O cara querer elaborar uma questão sobre ações nominativas, Ctrl+C e Ctrl+V, da onde? Daqui da lei. Então tem que saber. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de registro de ações nominativas ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, quem faz a guarda dessa documentação, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. Ela pode ser transferida, claro, mas ela tem que fazer um registro disso, né? A transferência das ações nominativas operam-se o termo lavrado de livro de transferências, ações nominativas, datado e assinado, excedente, cessionário, ou seja, uma burocracia danada. Ok, nominativas, bacana, fechou. Professor, você falou que é nominativas e escriturais. Macete para vocês. Na sua prova caiu ações endossáveis. Professor, ações ao portador. Eu vou explicar o portador. Tinha muito disso, o cara tinha um patrimônio gigantesco na casa dele porque ele tinha aqueles papéis. Ações ao portador significa o papel, que ele é dono daquelas ações ali, né? Isso você vê muito em filme de época, né? Filme de época tinha muito disso aí. O cara tinha aquelas ações ali, então eram ações ao portador. Tá? Agora, macete para concurso. Caiu na sua prova. Endossáveis ou aportador não existe mais. Provavelmente a questão vai estar errada. Então, ações endossáveis e aportador, preste atenção aqui, estavam previstos no artiguinho 32 da 6.404, tá certo? E no artiguinho 33. Só que os dois artiguinhos foram retirados do mundo jurídico, foram revogados expressamente pela lei 8.021 de 90. Então, não existem mais as ações endossáveis e ações ao portador. Prestem muita atenção, o examinador ainda gosta de cobrar muito isso, tá certo? Porque eu acho que a maioria dos nossos alunos já deve ter visto algum filme, alguma novela, onde o cara guardava no seu cofrinho lá ações, aquelas ações eram ações ao portador. Tá? Agora não. Então tem nominativas e escriturais. Escriturais e eletrônicos. Nominativas e explicar. Agora a gente vai falar do cara que é a escriturais. Professor, isso aqui é uma maneira difícil. O que é difícil? O examinador fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V do artiguinho 34. Né? Vamos ler aqui o caput, a cabeça do artiguinho 34. O Estatuto da Companhia pode autorizar ou estabelecer que todas as ações da companhia ou uma ou mais classes delas sejam mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares,
em instituição que designar sem emissão de certificados, papéis. Aí, pronto. No caso de alteração estatutária, a conversão em ação escritural depende da apresentação e do cancelamento do respectivo certificado em circulação. Ou seja, o cara tinha um portador, por exemplo, vai transformar em uma escritural, ele tem que entregar o documento lá para dar baixa. Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários podem manter serviços de ações escriturais. Este parágrafo 2º do artigo 34 é campeão de questões de prova. Somente as instituições financeiras. Quem que é o grande supervisor desse mercado mobiliário? Comissão de Valores Mobiliários. Então, somente a CVM pode autorizar essas instituições e manterem serviços de ações escriturárias. Ok. Aí, fechado. 10, né? Artigo 35, sobre os escriturais. Isso aqui é só para as questões top. A propriedade da ação escritural presume-se pelo registro na conta de depósito das ações, aberta em nome do acionista nos livros da instituição depositária. Ok, pronto, fechou. Então essa parte teórica das ações, o professor foi exaustivo. Tá? Nós falamos do capital social da empresa, das ações ordinárias, preferenciais, fruição, os tipos de ações que podem ser nominativas e escriturais. Tá bom. Tá? Falamos, inclusive, dos dividendos. Professor, as ações são títulos de valores imobiliários? São títulos de valores imobiliários. Tá? São. Professor, esses títulos podem produzir rentabilidade? Pode. Professor, qual a rentabilidade, professor, que pode ter, por exemplo? Pode ter a rentabilidade, primeiro, dos dividendos, a gente já explicou isso. Mas pode ter também outros benefícios, por exemplo, valorização. Tá certo? Vamos supor que o cara, ele comprou a ação, ó, cada ação por R$10. Ele comprou, a gente fala que ele entrou, né? Aí houve uma valorização dessa empresa, a empresa está crescendo, está pagando dividendos. A ação passou a valer 18, ele vendeu, ele saiu. Ó, produziu renda, claro. Então, a rentabilidade, primeira coisa, ela não é fixa, ela é uma rentabilidade variável, tá certo? Parte dessa rentabilidade é composta pelos dividendos ou participação dos resultados, benefícios concedidos pela empresa, bônus de subscrição, por exemplo, advém da posse da ação, ou parte advém da eventual ganho de capital na venda da empresa. Aqui está aqui, ó, venda da empresa. Pronto, está aí. Professor, isso aqui é um investimento? Sim. Isso aqui é um investimento considerado de risco. É considerado de risco. Eu vou dar um exemplo, um grande amigo meu, cara. Vou dar esse exemplo para vocês aí. Ó, nada pessoal, tá, cara? Nada pessoal. O cara todo dia se lamenta, meu. Ele comprou umas ações aí da empresa aquele bilionário brasileiro, Eike, não é isso? Da empresa de petróleo dele lá. Quando ele comprou, olha só, ele comprou, salvo engano, a R$34. Hoje, salvo engano, posso estar enganado, vamos pôr em 70. E aí? Se fosse contigo? Aí.
Ele fala assim: Luiz, eu não posso vender esse cara, não posso. Melhor manter lá o negócio para quando valorizar, vender. Tá? Então é um risco. Tanto podia para cima quanto podia para baixo. Está aí. Tá? Tá aí. Particularmente não é minha praia, entendeu? Não recomendo esse tipo de coisa, né? Tá aí. E eu vou falar para vocês, eu não vou falar o nome do cara. E o cara é professor nosso aqui, viu? Aí. É pesado, cara. Então é um investimento de risco. Vamos mais. Rentabilidade variável. Vamos lá. Dividendos, claro, participação. Vou só fazer a leitura porque nós explicamos tudo sobre dividendos. A participação nos resultados da sociedade é feita sobre a forma de distribuição de dividendos em dinheiro, pecúnia, espécie, em percentual a ser definido pela empresa, aonde, no estatuto, de acordo com os resultados referentes ao período correspondente ao direito, e tem um mínimo, 25%. Quando uma empresa obtém lucro, em geral, é feito um rateio que destina parte deste lucro para reinvestimentos, parte para reservas e parte para o pagamento de dividendos. Contabilidade avançada. Recebe juros sobre o capital próprio? Sim. As empresas, na distribuição de resultados aos seus acionistas, podem optar por remunerá-los por meio de pagamento de juros sobre o capital próprio, em vez de distribuir dividendos, desde que sejam atendidas determinadas condições estabelecidas em regulamentação específica. Bonificações em ações, também têm direito às ações, advém do aumento do capital de uma sociedade mediante incorporação de reservas de lucros, quando são distribuídas gratuitamente novas ações a seus acionistas em número proporcional às já distribuídas. Então pode receber bonificação, claro. Bonificação em dinheiro, excepcionalmente, além dos dividendos, uma empresa poderá conceder aos seus acionistas participação adicional nos lucros por meio de uma bonificação em dinheiro. Já pensou um 13º, 14º salário aí, hein? Direito de subscrição, que é a entrada de novas ações, é o direito de aquisição de novo lote de ações pelos acionistas, com preferência na subscrição, ou seja, eles têm preferência de comprar essas ações, e isso passa a ser um direito que ele pode vender esse direito de subscrição, de quantidade proporcional às possuídas, em contrapartida à estratégia de aumento de capital da empresa. Esse subscrição aqui, a gente vai assistir, na aula a gente vai explicar mais. Estou explicando ações gerais. Próxima aula, diferença de capital aberto e fechado. Aí a gente vai falar debêntures, commercial papers e underwrites, operações de underwrites, não é isso? Nessas operações de underwrites, a gente vai falar mais sobre subscrição, tá certo? E finalmente, ele pode vender esse direito de subscrição. Como não obrigatório exercício de preferência na subscrição de novas ações, o acionista poderá vender a terceiros em bolsa os direitos de que detiver. Ok, né? Opa, isso aqui não está no roteiro. Pronto, vamos lá. Vamos ver se vocês aí conseguiram captar. Basa CESP 2010. No Brasil, amplamente utilizada a prática de manter ações ao portador, de modo a facilitar a negociação das bolsas de valores. O que eu falei? Macete. Portador e endossáveis não existe mais. Logo, a questão está errada. Professor, eu estou conseguindo, professor, entender o conteúdo com profundidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá certo? Vamos embora, vamos mais aqui. Né? Agora eu quero falar para vocês do mercado primário e do mercado secundário. Professor, o que é o mercado primário? O mercado primário é a primeira colocação do título.
A empresa abriu capital, ele fez um tal do IPO. A empresa subscreveu, lançou novo lote de ações, novas ações. Tá? A empresa lançou debêntures, que vamos ser na terceira aula em sequência. Tá certo? Então é o seguinte, essa primeira colocação desses títulos, desses valores mobiliários, tá? Que é chamado de subscrição, né? Que é inicial, novas emissões, é feito no chamado mercado primário. Tá? Então, compreende as operações de subscrição de ações e outros valores mobiliários, né, novas ações, debêntures, fonte de captação de recursos para o financiamento da atividade. Então, essa primeira captação aqui, tá certo? Ele vai oferecer aqui a empresa, olha só, ela vai oferecer ao mercado. As pessoas compram, ok? No mercado primário, preste atenção, que vai cair na conta corrente da empresa. É nesse momento, na abertura do capital, no mercado primário, o cara vai receber o dinheiro. O que costuma cair? O cara vai falar que o mercado primário vai ocorrer no mercado balcão. Não. É a primeira venda, tá certo? Lógico que é tudo organizado, tem procedimentos próprios. Mas é importante saber que no primário ele vende primeiro. Aqui, as pessoas vão comprar essas empresas. Então vamos supor que, Luiz comprou 1000 ações aqui. Beleza? No mercado primário. Foi na abertura. Aquele amigo meu fez isso. Ele comprou a ação a 34 na abertura do capital, que teve lá o IPO, né? Aí é o seguinte, eu não quero mais esse cara, eu vendo para outro sujeito. Segundo, pronto, segundo o mercado secundário. Cai muito o mercado primário e mercado secundário. Mercado primário é isso, então o examinador quer saber de você. É no mercado primário onde o cara, onde financia a atividade empresária. Lembra que eu falei que está precisando daqueles 100 milhões? Sim. Então vai ocorrer na onde? No mercado primário. Pronto, aí. Exemplo. A companhia emite novas ações e oferece aos interessados, respeitando o direito de preferência dos acionistas, né? Às vezes o cara lá no estatuto diz que quem já é dono da empresa tem direito de compra, tem aquele direito de subscrição. O investidor paga o preço para a sociedade emitente. Quem que é? A companhia SA, a empresa. Então aqui que ela se capitaliza de verdade, tá certo? Professor, mercado secundário. Lembra que no começo da aula eu falei para você colocar um vermelhinho no slide lá atrás? Olha lá. Aqui está escrito lá. Volta lá material. Vamos lá, rapaz. Você não pode ter preguiça não. Você marcou Bolsa de Valores e Mercado Balcão. Outra grande pegadinha em concurso público. O mercado secundário vai ocorrer no mercado balcão e na Bolsa de Valores. Então o Luiz comprou as ações das empresas, já entrou dinheiro na empresa, agora é meu capital, é um título de valor, é um direito, é um bem que eu tenho. Eu vou vender esse cara. Eu vendi esse cara. Eu estou participando do mercado primário ou do mercado secundário. Glória a Deus, acertou, parabéns, mercado secundário. Então é a negociação dos valores mobiliários entre os próprios investidores, a compra e a venda. Não existe a obrigatoriedade de dar preferência àquele que já é acionista, a preferência só lá no primário. Forma
dos investidores buscarem a lucratividade e liquidez do investimento. Aqui que ocorre toda aquela famosa especulação. Há duas formas de um investidor tornar-se acionista de uma SA. Preste atenção. Duas formas. Primeira forma é lá no mercado primário, é subscrevendo as ações recém-emitidas. Tá? Subscrevendo, lançando as ações lá. Tá certo? Preço de emissão pago diretamente à sociedade emitente. E outra forma de você se tornar um investidor de uma SA é participando do mercado secundário, adquirindo ações de outro acionista, chama outra compra. Operação no mercado secundário, valor da negociação pago ao acionista vendedor. Então essa é a conclusão. Professor, uma empresa limitada, cotista, ela quer, professor, tornar uma SA, está precisando se capitalizar, por exemplo, então ela vai passar por um processo chamado de IPO. Muito conhecido, gente. Oferta pública inicial. Tá? Vamos ler esse cara aqui que eu peguei lá no Wikipedia. Oferta pública inicial, então, é a abertura do capital. Usualmente referida como IPO. É o evento que marca a primeira venda de ações de uma empresa no mercado de ações. Seu principal propósito para as empresas novas, pequenas, é levantar capital para a sociedade para utilizar como investimento para a expansão da empresa. Porém, também ocorre em empresas e corporações maiores por motivos de alavancagem. O maior IPO do mundo foi registrado pela Bovespa, na captação do banco espanhol Santander, no valor de 14 bilhões de reais para ser investido no Brasil. Para entender como acontece um IPO no Brasil, destaque-se a instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários 400. Precisa ler isso aqui? Não precisa. Isso aqui é só uma curiosidade. Então vamos lá. Mercado primário. Então, mercado primário, tá? Aqui está a empresa. Ó, tá? A empresa está precisando, ó, de investimentos, né? Aqui está lá seu, né? Investimentos e financiamentos. Então, ela vai disponibilizar títulos, que são as ações, que é o quê? O seu capital social. Né? Uma corretora, uma distribuidora, aqui estou colocando um tipo escritural, vai procurar o investidor. Tá certo? Esse aqui, ó, do investidor é o mercado primário. Pronto, comprou, ela vai ser custodiada na CBLC, lá no ambiente da bolsa. E aqui vai ocorrer o quê? O mercado secundário. Então, agora, dinheiro mesmo que a empresa recebe é só no mercado primário. Tá certo? Professor, o tal do Facebook teve a abertura das ações? Sim. Então, aquela abertura lá que chegou quase R$100, alguma coisa assim no Facebook, ocorreu na onde? Ocorreu no mercado primário. Professor, mas hoje, se eu quiser participar do Facebook, por exemplo, pode, só que você vai ser no mercado secundário. E, salvo engano, ela está lá custodiada lá na bolsa da Nasdaq em Nova York, né? Exercício, vamos lá, olha só. Com relação à atual configuração do mercado de capitais no Brasil, assinale a opção correta. As ações podem ser nominativas? Positivo. Endossáveis? Não. Ao portador? Não. Por quê? Porque o artiguinho 32 e o artiguinho 33 da Lei 6.404 foram revogados expressamente em 1990. B. Questão top essa. Ao alienar debêntures a outro investidor, aquele que subscreveu atua no mercado primário de valores mobiliários, visto que nesse mercado negociam-se todas as espécies de títulos de emissão de sociedade anônima, exceto ações. O erro está aqui, ó. No mercado secundário, né, ó. Tá? Nesse mercado, todas as ações também fazem parte do mercado secundário. Então está errada. C. A emissão pública e a negociação, já estamos falando de mercado primário.
Em bolsa de valores ou em mercado balcão, de quaisquer valores mobiliários, independe de registro na CVM. O único erro está aqui, nesse IN. Se você tira essa palavra IN, ela está certa, porque é um título, valor mobiliário, depende da CVM. Então está errada. D. A ação ordinária caracteriza-se pela atribuição cumulativa de direito de voto nas Assembleias Gerais. Positivo. E. De vantagem consiste em prioridade na distribuição do dividendo fixo e mínimo? Não. Essa aqui é uma outra característica das ações preferenciais. E a subscrição, quando fala subscrição, é emissão de novas ações, aí, ó. A subscrição de ações emitidas por companhia aberta, uma SA, se dá, segundo a doutrina corrente, no mercado primário. Sim, no mercado primário. Logo, a alternativa super correta é a letra E. Se você conseguiu entender tudo que eu falei aqui, cara, você está preparado, porque essa questão aqui é de altíssimo nível. Caixa Econômica Sesgran-Rio 2012. As ações constituem títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa, podendo ser classificadas em ordinárias ou preferenciais. As ações ordinárias atribuem ao seu titular. Tá? Então ele quer saber quais são os benefícios das ordinárias. Artiguinho 16 da Lei 6.404. Prioridade no recebimento de dividendos? Não, porque isso aqui é uma prioridade de quais ações? Preferenciais. Prioridade no reembolso do capital no caso da dissolução da empresa? Não, isso aqui é no caso de quem? Das ações preferenciais. C. Permissão para a revenda a qualquer tempo? Não. Direito de voto na Assembleia de Acionistas? Correto. Direito de compra de outras ações ordinárias? Não. Então é letra D. Facinha a questão, né? Caixa Econômica CESP 2010. Com relação aos conceitos de mercado primário e de mercado secundário, julgue os itens que se seguem. Primeiro, o mercado primário é indiferente à existência do mercado secundário. Putz. Cara, essa questão você tem que filosofar. O mercado primário é indiferente ao mercado secundário. Tudo bem, são dois mercados. Mas eles estão associados, eles não podem ser indiferentes. Tanto é que no mercado secundário, gente, que vai ditar o valor de mercado do valor da ação primária. Então está errado esse cara. Não pode ser indiferente. Eles são interligados. 2. No mercado primário, é negociado o ativo financeiro pela primeira vez. Ok? Com obtenção de recursos pelo emissor do título. Quem que emite o título é a empresa. Então, está falando se é a empresa que vai receber o dinheiro? Sim. Então, é no mercado primário onde vai entrar realmente o troquinho lá no bolso da empresa. 3. No mercado secundário, há a negociação de títulos existentes, emitidos anteriormente. Aonde? No mercado primário. Que tem a sua propriedade transferida entre os participantes, compra e venda? Correto. Então, 3 está o quê? Certo. 4. A função do mercado secundário é proporcionar liquidez aos ativos financeiros? Exatamente, é proporcionar liquidez. O que é isso? Valorização. Tá certo? Valorização. Finalmente, última questão da aula. A emissão de títulos ou valores mobiliários para se capitalizar ou para se financiar, com o objetivo de cobrir gastos ou realizar investimentos, é efetuado no mercado primário. Exatamente. Se o cara colocar secundário, estaria errado. Então a questão está correta. Pronto, olha aí, né? Fazer homenagem aqui, nosso designer do nosso site, Mr. Paulix, né? Colocou isso lá no nosso Facebook, né?
Quantos estão focados? Vai colocar uma foquinha aqui nos estudos, né? Né? Legal, hein? Ok, gente? Então fique com Deus aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau.